A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a cada um dos irmãos nessa noite. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, para que possamos fazer a leitura dos versos de número 21 até o verso de número 27 da palavra do Senhor nessa noite. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós vamos ler dos versos 21 até o verso de número 27. Se você já abriu a Escritura, eu lhe convido a acompanhar juntamente comigo o que diz o texto sagrado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez e vamos buscar ao Senhor. Deus poderoso, Deus santo, nós exaltamos ao Senhor nesta noite e te pedimos, ó Pai poderoso, tem misericórdia. Fala conosco, nos instrui na tua palavra, nos instrui na tua verdade. E que apenas o Senhor, ó Deus, possa ser exaltado em nosso meio. A Ti, ó Deus, nós damos glória nessa noite e te pedimos, recebe nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe o culto que te ofertamos. Em nome de Jesus, honra a Tua palavra e somente a Tua palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele lança os fundamentos que caracterizam o reino de Deus. E este é um dos principais temas que nós encontramos em todo o Evangelho de Mateus. Não lançando apenas os fundamentos que caracterizam o reino de Deus, mas ele também nos mostra as credenciais que aqueles súditos do reino devem apresentar, principalmente no momento em que estiverem chegando às portas do reino para serem entrados. Em todo o Sermão do Monte, Jesus ele nos mostra a contrastante realidade entre as prioridades do reino de Deus e as prioridades do reino dos homens. E é importante afirmar que a igreja que está fundamentada em Cristo, ela é a representante do reino de Deus nesse mundo. E se ela é a representante do reino de Deus nesse mundo, ela tem sobre si, ou ela traz sobre si, a prerrogativa de ser embaixadores do reino aqui na terra. E como embaixador, a igreja ela deve defender todos os interesses do reino de Deus. Ela deve militar pelo reino de Deus, militar para que o reino de Deus ele seja respeitado, para que o reino de Deus ele seja aqui honrado, e aqui na terra ele seja reconhecido. Ele deve então defender o reino de Deus aqui na terra. Então, como embaixadora, a igreja ela é o reino de Deus na terra.
Mas, infelizmente, não é isso que nós vemos hoje em dia. Não é isso que nós conseguimos enxergar nos dias de hoje. Mas quando lemos as Escrituras, principalmente no Novo Testamento, nós encontramos diretrizes que nos mostram que o reino de Deus ele está em completa oposição ao reino dos homens. E contemplando, então, o panorama atual, eu sou levado a questionar: ou Deus mudou as credenciais da igreja como reino, ou o que vemos como igreja aqui na terra não é igreja. E partindo da realidade de que Deus não muda, porque a sua palavra nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será, eu sou levado a concluir que a igreja de hoje ela está muito distante da igreja que Cristo plantou aqui nessa terra. E isto me leva a questionar novamente: quem é a igreja? Quem no último dia verdadeiramente entrará no reino dos céus? Constantemente nas Escrituras, nós somos estimulados a fazer um autoexame da nossa fé. E o que é um autoexame? É olhar para dentro de nós mesmos e buscarmos enxergar se nós estamos no caminho ou não. Este autoexame, ele tem por objetivo permitir que nós completemos a caminhada e contemplemos se nós estamos no caminho correto. Se é necessário que façamos algumas pequenas correções de rota, de modo que nós não nos distanciemos muito do caminho do reino. Eu estava hoje pela manhã, na realidade pela madrugada, quando eu levantei, e eu peguei o livro de John Bunyan, O Peregrino, para fazer uma pequena lida, principalmente do último capítulo. E eu vi como no último capítulo do livro Peregrino, John Bunyan, ele faz um alerta muito importante para a igreja. Ele alerta que, mesmo estando às portas da cidade celestial, mesmo estando às portas do reino, nós podemos ser lançados fora do reino. Mesmo chegando próximo às portas, nós podemos ser arrancados e lançados para fora. E aqui em Mateus capítulo 7, do verso 21 a 27, nós vemos o Senhor Jesus concluindo o Sermão do Monte, alertando os seus ouvintes sobre algo semelhante. Que é possível chegarmos no último dia e nos depararmos com essa realidade. A realidade de que não somos igreja. A realidade de que não entraremos no reino dos céus. Muitos acreditam que são súditos do reino. Muitos acreditam que entrarão na cidade santa, mas vivem das exigências, mas vivem distantes das exigências do reino. Estas pessoas ficaram chocadas ao descobrirem, no dia do juízo, que o céu não é o destino deles. E este é o alerta que o Senhor Jesus faz nesse texto. Este é o alerta que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite. À luz deste texto, então, eu gostaria de responder a pergunta que eu fiz agora há pouco. Quem entrará no reino dos céus? E ao responder essa pergunta, eu gostaria também de apontar 2 erros que frequentemente aqueles que se dispõem a entrar na caminhada podem cometer e que lhe impedirão no último dia de entrarem na cidade santa. Mas buscando primeiramente responder à pergunta que fiz agora há pouco, quem entrará no reino dos céus? Vamos pegar as nossas Bíblias e vamos novamente para o verso de número 21. No verso 21
de Mateus 7, nós lemos o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui no verso 21 do capítulo 7, nós identificamos a primeira exigência feita pelo Senhor Jesus àqueles que pleiteiam entrar no reino dos céus. Primeiramente, o Senhor Jesus ele nos diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos hoje se autoproclamam cristãos, sem nunca terem experimentado vida em Cristo. Muitos se achegam ao Senhor unicamente interessados em suas dádivas, sem nunca, em nenhum único momento, terem amado a Jesus de verdade. Só estão ali buscando receber de Jesus as bênçãos que Ele é capaz de entregar. Muitos se achegam, meus irmãos, unicamente para alimentar os seus interesses próprios. E sobre esse tema, o pregador John MacArthur ele nos diz o seguinte: aqueles que pensam na salvação como uma mera transação legal, um reconhecimento intelectual divorciado de retidão prática, enfrentarão dificuldades com este alerta que Jesus faz. Em Mateus 7, o Senhor nos dá um vislumbre do juízo final e da tragédia daqueles que estarão diante do trono, com grandes expectativas, mas apenas com uma profissão verbal de fé ou um mero conhecimento intelectual. Eles irão argumentar que realizaram obras para o Senhor, todavia suas palavras e coração estarão completamente vazios. A expressão-chave aqui do verso 21 que nós encontramos em Mateus 7 não é nem o início, Senhor, Senhor, mas está na parte final do versículo. Voltemos a ele. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui nós temos um aviso, um alerta do Senhor Jesus. E a parte central deste versículo é a seguinte: aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, nem todos entrarão no reino dos céus. Quem serão os únicos que entrarão? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus, diz o Senhor Jesus. E o que significa fazer a vontade do meu Pai? O que significa fazer a vontade do grande Pai que está nos céus? De uma maneira bem simples, resumindo em uma única palavra, significa obedecê-lo. Fazer a vontade do Pai que está nos céus significa obedecê-lo. Significa honrá-lo. Significa glorificá-lo. Não através de palavras vazias. Não através de uma religião vã. Mas através de nossas vidas. Quem ouve e pratica a palavra de Deus, sem questioná-la, obedecendo-a, esse e somente esses, segundo o que o Senhor Jesus nos diz aqui, entrarão no reino dos céus. Não é quem diz que conhece a Deus. Não é quem diz que crê em alguns fatos da Escritura. Não é quem diz que já ouviu falar a respeito da cruz. Mas é aquele que faz a vontade do Pai. Aqueles que vivem distantes dessa exigência. Aqueles que vivem na prática de tudo, menos a vontade de Deus. Esses serão excluídos. Esses, no último dia, serão lançados fora. É o que o verso 23 nos diz. Voltemos novamente aqui ao verso 23 de Mateus 7. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal.
A lição aqui é: se uma pessoa vive e permanece vivendo em dissonância às exigências do reino, não se importando com o que fala, não importando com as obras que faça, ela se trata de um incrédulo. Ela é tratada aqui pelo Senhor Jesus como um incrédulo. E ele corre seriamente o risco de, no último dia, mesmo estando às portas da cidade celestial, ser lançada na condenação eterna. Esta é uma admoestação muito forte, mas ela é parte indispensável do Evangelho de Cristo. Não há como nós pregarmos a palavra de Deus, não há como nós dizermos que vivemos a palavra de Deus e nos distanciarmos dessa verdade. Não há como ser igreja e viver distantes das práticas que caracterizam a igreja. O restante dos versos, meus irmãos, ele é usado pelo Senhor para expor dois erros que são obstáculos para a nossa entrada no reino. E o primeiro erro que nós encontramos aqui como obstáculo à nossa entrada no reino é o de recusar-se a fazer o que a fé exige. E mais uma vez, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Mateus 7. Retornemos então ao texto e vamos ler agora os versos 22 e 23 da palavra. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Observe aqui a expressão muitos. O Senhor ele está dizendo que no último dia, no dia do juízo final, muitos serão expulsos da sua presença. E por que que esses muitos serão expulsos? Sabe por quê? Porque esses muitos são pagãos, são incrédulos, são homens e mulheres que perderam a sua vida, galgando, buscando, cavando uma religião que não era capaz de lhes dar vida. Porque não é a religião que nos dá vida, mas é Cristo quem nos dá vida. É Cristo quem nos fornece vida. E somente em Cristo nós podemos viver para servi-lo. Essas pessoas são pessoas religiosas que optaram unicamente pelo caminho do empreendimento humano. São estes os que entram pela porta larga, são esses os que entram pelo caminho espaçoso. Suas justificativas serão sua religião. Eu orei, eu jejuei, eu cantei, eu preguei, eu evangelizei, eu participei de campanhas de oração, eu participei de avanços missionários. Mas isso não passa de empreendimento humano. Suas justificativas são obras da carne. Obras que para o Senhor não passam de trapos de imundícia. Estes homens são parecidos com os fariseus, obcecados pela atividade religiosa. São pessoas que tentam ganhar o favor de Deus por meio de obras exteriores, em vez de viverem a justiça da fé salvadora. Mas algo me chama ainda mais a atenção. É que hoje em dia, as igrejas, elas estão cada vez mais cheias de pessoas que não estão mais preocupadas nem em ser meros religiosos.
em pessoas que claramente declaram pelas suas atitudes que só se preocupam com o reino do homem, que só se preocupam com aqui embaixo. Queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia mais uma vez. Agora vamos dar um salto, vamos lá para Romanos. Deixe marcado aí capítulo 7 de Mateus e vamos lá para Romanos. Quem não puder abrir no momento, apenas me escute. Romanos, capítulo de número 10, os versos 5 a 10 dizem assim: Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer de lá Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Deixe sua Bíblia, volto novamente lá para Mateus capítulo 7. Assim como nos fala o texto que nós acabamos de ler, não adianta confessar com lábios e negar a Cristo com o coração. O Senhor, Ele não quer uma vida religiosa vazia. O Senhor, Ele não busca uma mudança de vocabulário. O Senhor, Ele não busca uma mudança no nosso vestiário. O Senhor não busca que montemos uma extensa coleção de Bíblias. Ou ainda, que coloquemos adesivos cristãos em nosso carro. Ou que vistamos roupas com frases bíblicas. O Senhor, Ele não está interessado com o externo. O Senhor está preocupado com o nosso coração. O Senhor está preocupado com o nosso interior. Para Deus, não é o exterior que conta. Porque o exterior nós podemos pintar. Assim como a fachada de uma casa, ela pode esconder a realidade terrível que há dentro de um lar. Assim como um sepulcro caiado pode esconder a podridão que habita ali dentro. O confessar exterior pode esconder um coração pecador e alienado de Deus. Pode esconder um coração distante e alienado do Salvador. Nós podemos enganar, nós podemos ludibriar qualquer pessoa com nossa boca. Mas o nosso coração, o nosso íntimo, o nosso caráter, as nossas práticas, elas vão dizer verdadeiramente quem nós somos. Eu gosto de uma frase que Damiana fala normalmente. Coração é terra que ninguém anda. Só Deus anda. Só Deus conhece. Pessoas que confessam apenas verbalmente que conhecem ao Senhor, podem até mesmo chamá-lo de Senhor, mas não o reconhecem como Senhor. Podem até mesmo chamá-lo de Senhor, mas não reconhecem o seu senhorio, pois não obedecem. Elas chegam a concordar verbalmente com Ele, mas não se submetem a Ele. Se assemelha com aqueles filhos da parábola, aonde o pai chamou o mais velho para ajudar na vinha, e ele diz que irá,
e não vai. Chega para o mais novo, lhe convida para trabalhar na vinha, ele diz que não vai. Mas a palavra diz que, se arrependendo, ele cumpriu a ordem de seu pai. É isso que acontece muitas vezes. Nós ouvimos mensagens, nós lemos livros, nós observamos as Escrituras, dizemos que iremos cumpri-la, mas não cumprimos. Viramos as costas para essa verdade e simplesmente desprezamos o Senhor. E escute minha voz: desprezamos ao Senhor porque não honramos a sua glória, porque obscurecemos a sua glória com o nosso pecado. São esses de quem o nosso Senhor Jesus falou lá em Lucas, capítulo 6, verso 46, quando ele disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Como é que vocês me chamam de Senhor se não praticam o que eu mando? Estes homens aparentam ser fervorosos, aparentam ser piedosos, aparentam ser respeitáveis, mas não são. Se você voltar aí para Mateus capítulo 7, e você voltar para os versos 22 e 23, especificamente o verso 22, você verá que 3 vezes estes homens usam a expressão em teu nome. Eles dizem: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome nós não expulsamos demônios? Em seu nome nós não fizemos muitos milagres? Estes homens têm estado ocupados fazendo muitas coisas. E tudo que eles fazem, eles dizem que fazem em nome de Deus. Tudo que eles fazem, eles dizem que estão fazendo em nome de Deus. Mas será que isso é verdade? O texto nos diz que esses homens estão muito ocupados, agindo em nome de Deus. Aqui nos fala de pessoas que aparentemente eles apresentam a piedade. Até milagres eles fizeram em nome de Deus. Às vezes enganado, acreditando em seu pensamento que estão servindo a Deus com zelo, quando na realidade não estão. A fé verdadeira, ela se preocupa tanto com fazer a vontade de Deus, mas ela também se preocupa com o guardar da doutrina verdadeira e santa. Não é só fazer, mas é obedecer. Não há como irmos em nome de Jesus se não tivermos Jesus em nosso coração. Se não reconhecermos que estamos distantes. Se não reconhecermos o pecado que temos cometido. Jesus ele falou aqui nos versos 21 a 23 que estes no último dia ouvirão: afastem-se de mim, vocês que praticam tais coisas. E esta palavra, ela é um alerta. Ela é um alerta às pessoas que pensam estar salvas, mas não vivem em obediência a Deus. Ela é um alerta para pessoas como eu e como você, que podem estar se enganando nesse momento. E diferentemente de muitos pregadores de hoje, que evitam questionar e incentivar um autoexame quanto à fé, o Senhor, ele está decidido em destruir qualquer falsa esperança. Porque as falsas esperanças
nos conduzem a um destino terrível. Eu gostaria de voltar aqui para o Peregrino de John Bunyan. Me perdoem o spoiler, mas no último capítulo deste livro, existe um andarilho chamado ignorância. Ele chega próximo à Cidade Santa. Ele está perto de atravessar a Cidade Santa. E ele é conduzido por alguém chamado Vã Esperança. Uma esperança vã que lhe coloca sobre um barco, que lhe leva até a outra margem, lhe coloca frente a frente à entrada das portas celestiais. Mas essa vã esperança só lhe leva até as portas. Não é capaz de lhe permitir entrar na Cidade Santa. E é isso que nós precisamos ter cuidado. É isso que nós precisamos temer. É o de nos achegarmos no último dia na presença do Senhor e vermos que tudo o que fizemos foi vão. O padrão estabelecido pela evangelização moderna é fazer com que as pessoas entrem em um esquema, façam uma oração, tomem uma decisão e depois vocês estão salvos. Vivam como quiserem. Essa atitude é, na verdade, uma luta contra o Espírito Santo. Porque o ministério do Espírito Santo é exatamente fazer nascer segurança no coração daqueles que estão salvos. Lembremos do que nos fala Romanos 8,16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, é confirmar a nossa salvação, mas ele também tem por objetivo nos convencer aqueles que não são salvos de sua necessidade por salvação. João capítulo 16, versos 8 e 9 dizem: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. É importante nós entendermos o seguinte: Deus conhece a diferença, nós não. Nós não somos capazes de saber se verdadeiramente estamos caminhando para a Cidade Santa, a não ser que façamos constantemente um autoexame da nossa fé. E é essa a importância de estarmos sempre nos autoanalisando. Nós não podemos nos permitir enganar. As Escrituras, elas nos estimulam ao autoexame. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, nós lemos o seguinte, apenas me escute: examine-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Aqueles que reconhecem que estão em Cristo, eles não temem se autoexaminarem. Pelo contrário, o Espírito que habita em nós nos estimula a fazermos isso. Mas esse tipo de ação é altamente ignorado nos dias de hoje. O autoexame ele é tão necessário hoje quanto em qualquer outra época. Há várias categorias de pessoas iludidas na igreja. E nós observamos aqui no verso 22, exatamente que pregar, profetizar, expelir demônios e até mesmo operar milagres não são garantias ou provas de nossa filiação real. Deus ele pode e muitas vezes ele age por meio de incrédulos. Lembra de Balaão?
lá em Números 23:5? Lembram de Caifás? O que impediria o Senhor Deus de usar incrédulos ainda hoje? Nada. Como eu disse no início de nossa mensagem, Ele é Deus. Ele não muda. Ele faz o que Ele quiser. Além disso, obras poderosas também podem ser realizadas por Satanás. Muitas vezes nós nos esquecemos de algo muito importante. Satanás está derrotado? Está. Satanás já está condenado em Cristo? Está. Mas ele continua sendo um anjo. Ele continua sendo um anjo de luz, que age poderosamente e que enganaria, se possível, até os eleitos de Deus. O diabo ele pode agir em nosso meio e nos enganar através de maravilhas. Lembremos dos mágicos do Egito, que foram capazes de reproduzir quase todos os milagres que Moisés fez. Nos lembremos do que está escrito lá em Mateus 24:24, quando ele profetiza que surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão nos últimos dias sinais e maravilhas. Satanás ele pode fazer coisas estarrecedoras e ele fará praticamente tudo para enganar alguém e evitar que esta pessoa escute a mensagem verdadeira de salvação. Iludindo esta pessoa a crer que já conhece ao Senhor, que já o serve, quando verdadeiramente não faz. Milagres, profecias e grandes maravilhas não correspondem a uma vida santificada. Uma vida sem a qual ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor. É o que nos diz o escritor aos Hebreus. Deus ele quer que nós sejamos um reflexo do seu caráter. É isso que Pedro nos exorta a fazer. Quando ele diz, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque o Senhor é santo. Pelo fato de Deus ser santo, aqueles em quem Ele está operando crescerão mais e mais em direção à santidade. Porque Deus é perfeito, aqueles em quem Ele habita progredirão rumo a um padrão perfeito. E se você está parado ou está escorregando na direção oposta, é bom que examine-se a si mesmo. E bem, até o momento eu tratei com os irmãos que uma mera confissão ou uma mera religiosidade não são capazes de nos garantir a certeza de que entraremos no reino dos céus. E que o primeiro obstáculo para adentrarmos ao reino de Deus é o de professarmos uma fé, mas recusar-nos a fazer o que esta fé exige. Mas ainda há um segundo obstáculo que inibe a entrada no reino. E este obstáculo é ouvir e não obedecer. Ouvir e não obedecer. Os versos 24 a 27, eles dizem assim. Voltemos lá para a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato,
que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que parece à primeira vista uma história muito simples, ela é, na verdade, um comentário poderoso sobre pessoas que têm a cabeça cheia de conhecimento, mas coração vazio de fé. Nós somos apresentados aqui a dois homens, ambos construíram casas. As casas aqui citadas, elas fazem um paralelo com o confessar externo, como aquilo que vimos lá no texto de Romanos capítulo 10. E o confessar é a mesma coisa que o confessar com a boca. Já o fundamento sobre a qual elas foram construídas representa exatamente a fé, representa o crer com o coração. E assim, como de nada adianta confessar com os lábios e não crer com o coração, de nada serve edificar sobre terreno duvidoso. De nada adianta. Voltemos aqui ao verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Eu chamo mais uma vez a atenção aqui ao fato de que em nenhum momento o texto ele nos traz a ideia de que estas casas elas foram construídas em locais diferentes. Então note que esse texto aqui, ele nos leva a entender que as casas elas foram construídas paralelas uma à outra. Alguns pregadores eles aludem sobre esse texto, trazendo a ideia de que uma casa ela é edificada em um solo rochoso e que a outra casa ela é edificada em um solo arenoso, dando a ideia mais ou menos assim. Eu já ouvi pregadores dizendo isso. Uma casa foi edificada sobre a praia, enquanto a outra foi edificada sobre uma montanha, sobre uma rocha. Não é essa a ideia que o texto nos traz. E esta ideia não pode ser vista porque a visão que nós encontramos aqui é de que ambas sofrem com o mesmo temporal, sofrem com a mesma enchente. Então elas não podem estar construídas em ambientes diferentes, mas elas foram construídas paralelas uma à outra. Talvez essas casas fossem parecidas. A única diferença aqui, mencionada pelo Senhor Jesus, está sobre onde elas foram edificadas, sobre o alicerce no qual elas foram construídas. Uma sobre a rocha, outra sobre a areia. Se você já fez a fundação de algo, ou você já viu uma construção, você vai facilmente entender o que o texto está falando aqui. Se não, eu vou explicar. Preste atenção. Para chegar à rocha, ou para chegar até um terreno rochoso, é necessário cavar. Nos tempos de Cristo, as construções eram literalmente fundamentadas sobre a rocha. Não existiam artifícios como existem hoje. Não existia concreto armado. Não haviam fundações de ferro. As construções eram feitas unicamente com barro e pedras. E para serem edificadas com segurança, elas precisavam ser construídas sobre a rocha. E para isso, para que os construtores atingissem o terreno rochoso, eles precisavam cavar. E às vezes cavar muito. Era um trabalho árduo que exigia dos construtores tempo, esforço e comprometimento.
E observe o que o texto afirma. O texto compara este trabalho árduo, que leva tempo, esforço e comprometimento, com o fato de ouvirmos a palavra de Deus e praticá-la. O que ele está querendo nos dizer aqui? Que entre ouvir e praticar há um trabalho muito grande. Ouvir a palavra e pô-la em prática vai exigir de nós tempo, vai exigir de nós esforço, vai exigir de nós comprometimento. E uma interpretação rápida acerca dessa passagem nos leva a construir que a rocha, aqui mencionada pelo Senhor Jesus, é Deus. E ela está correta. Para que a nossa fé, para que o nosso cristianismo, ele esteja fundamentado na rocha, ele esteja fundamentado em Deus. Isto vai exigir de você, vai exigir de mim, tempo, esforço e comprometimento. Aquele que ouve a palavra, aquele que medita na palavra, aquele que a toma como verdade, aquele que tem disposição de pô-la em prática, é pelo Senhor Jesus aqui chamado de homem prudente, que está disposto a pagar o preço de cavar profundamente até achar firme fundamento para a sua fé. Dessa forma, não importam as tribulações que você esteja vivendo, não importam as dificuldades que possamos sofrer. É como a chuva e o vento. Elas vêm, elas se chocam com força, mas nós não somos abalados. Porque o nosso firme fundamento é Cristo. E Cristo não se abala. Este fundamento não chegará ao fim. Aqueles que estão fundamentados na palavra, estão dispostos a pagar o preço de chegarem à rocha, estes podem ter certeza que entrarão no reino dos céus. Porque o seu esforço de chegar-se ao fundamento de Cristo lhes faz entender que Cristo já fez tudo. E que sobre ele nós estamos completamente seguros. E que nada poderá nos separar. É como Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Será a nossa vida financeira? Será a nossa saúde? Será essa pandemia? O que nos separará do amor de Cristo? Paulo responde: nada. Nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor daqueles que estão fundamentados em Cristo Jesus. E em contraste a essa verdade, nós encontramos a triste realidade de um homem que resolveu ir pelo caminho mais fácil, que resolveu edificar sobre a areia. Ele não preparou o terreno. Ele poderia ter a melhor das intenções. Ele poderia ter o melhor material. Ele poderia ter os melhores edificadores. Mas ele não quis pagar o preço e edificou sobre a areia. Ele não se preparou. E aí, o que aconteceu? Vieram as chuvas, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre a casa, e ela caiu. E observem o final do versículo: e foi grande a sua ruína. Meus irmãos, não existem atalhos que nos conduzam ao reino dos céus. Os atalhos, meus irmãos, eles não trazem
certeza e nem nos trazem segurança. Boa parte do evangelismo moderno é construído sobre areia, onde as pessoas são levadas a entrar na igreja, mas não estão dispostas a pagar o preço. Elas acham que podem oferecer a Deus o que querem, e Deus, que na cabeça deles está desesperado por atenção, vai aceitar. Mas isso não é verdade. Deus é Deus, Ele não é homem. Ele não é um moleque que precisa de mim e de você. Ele é Deus e está sentado num alto e sublime trono. Meus queridos, o evangelho de hoje, ele está fundamentado sobre a areia. Está fundamentado em pessoas que não se dão tempo nem de se convencerem do seu pecado, que não se permitem tempo para terem um arrependimento profundo, e nem que se dão a chance de compreenderem que carecem de Cristo. Foi como a W. Pink certa vez falou: há pessoas que dizem estar salvas antes mesmo de terem a sensação de que estavam perdidas. E que lições nós podemos tirar de tudo isso? Eu queria separar pelo menos 3 lições breves para que entendamos o que esse texto tem a nos dizer. A primeira delas é: buscar o padrão da perfeição não quer dizer que jamais falharemos. Às vezes nós procuramos ter uma vida realmente cristã, mas nós vamos cair, nós vamos nos machucar. A diferença não está em se falhamos, mas está em como reagimos a essas falhas. Se quando falhamos, nos acostumamos com a falha e abraçamos aquela situação, isto aponta para um engano e uma falta de fé. Porém, se quando falhamos, enfrentamos a situação, isso significa que estamos lutando para cada dia nos aproximarmos mais de Cristo. O crente verdadeiro, ele terá como padrão de vida a confissão de pecados. Ele terá como padrão de vida a observância das Escrituras. Ele terá como padrão de sua vida glorificar a Deus com todo o seu proceder. A perfeição, meus irmãos, é o nosso alvo. E a direção em que muitas vezes tomamos é a prova se estamos no caminho ou não. Se a vida de uma pessoa não apresenta crescimento em graça, retidão e santidade, ela precisa examinar a si mesma e verificar a veracidade da sua fé, para ver se verdadeiramente está em Cristo. Porque senão, ela facilmente pode vir a se perder. Uma segunda lição: de nada nos adianta ficarmos encantados ou sermos tocados e constrangidos quanto à palavra de Deus que ouvimos domingo após domingo, se esta palavra não causar em nós transformação. Se domingo após domingo ouvimos a palavra de Deus, e se esta palavra verdadeiramente está fundamentada em Cristo, e esta palavra não causa transformação em nós, nós precisamos desesperadamente buscarmos retornar à presença de Deus. Nós não podemos aceitar viver uma vida completamente aquém do que Deus quer. Nós não podemos aceitar uma vida miserável quando nós somos filhos de um rei. Nós precisamos buscar imitar o nosso irmão mais velho. Como Paulo disse, nós precisamos buscar desesperadamente as insondáveis
riquezas que há em Cristo Jesus. Não há, igreja, como vivermos distante do nosso Rei. Não há como vivermos vidas completamente diferentes daquilo que Cristo quer para nós. E uma última lição. Não nos enganemos achando que podemos viver um cristianismo longe de Cristo. Ser cristão exige de nós esforço, comprometimento. Exige de nós gastar tempo caminhando até chegarmos à Cidade Santa. Eu gostaria de encerrar dizendo que muitos pregadores sérios têm utilizado esse período em que nós vivemos para chamar a atenção da igreja para a proximidade do dia do juízo. E eu quero alertar vocês do seguinte: Deus está enviando uma tormenta de juízo sobre a igreja. Isto serve para nos preparar. Isto serve para purificar a igreja, para fortalecer a fé dos crentes e para oferecer mais uma chance de arrependimento daqueles que ainda não conhecem, daqueles que não vivem uma vida de verdadeiro compromisso com Ele. Alguns perecerão nessa caminhada. Outros cairão. Os que permanecerem serão os crentes verdadeiros. Os que caem são aqueles que jamais creram. Mas não é nosso papel chutá-los. É o nosso papel, como crentes genuínos, apresentar-lhes o evangelho da salvação e buscar resgatar a vida de nossos irmãos. A diferença, ela será vista ao verificarmos se o conhecimento do evangelho foi seguido de obediência e se uma vida de retidão seguir uma profissão de fé verdadeira. Aproveitemos este tempo de reclusão para pormos à prova a nossa fé, para nos autoexaminarmos e lembremos que o teste de uma fé verdadeira é saber se ela produz obediência. A Deus toda glória, hoje e sempre. Amém.